Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, que a paz seja convosco, amém? Estou feliz aqui em estar mais essa manhã aqui conosco, com todos que aqui estão. Espero que Deus possa nos abençoar essa manhã grandemente, amém? Estou colocando aqui Hoje vamos estar meditando a respeito de vencedor. Talvez você está me assistindo aí agora, você se pergunta: será que eu sou um vencedor? Ou muitas das vezes você está falando assim: nossa, eu sou um perdedor na minha vida. Deus tem uma palavra para você nessa manhã, amém? Abra a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, Romanos 8, amém? Romanos 8, versículo 31. Glória a Deus. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em nome de Jesus, Pai, nessa manhã, que o Senhor possa estar abençoando com o Teu Espírito Santo de sabedoria, Pai. Dá, Senhor, sabedoria para mim estar ministrando essa palavra, que em nome de Jesus o Seu Espírito Santo possa estar realmente fazendo parte da vida daqueles que assistem, possa estar em nome de Jesus, Pai, tocando realmente as vidas de uma forma sobrenatural, Pai. Tudo que vai ser dito, tudo que vai ser pregado nessa manhã, Senhor, que venha da parte de Ti, Pai. Eu sou apenas um canal Seu, Pai, em nome de Jesus, Pai. Para a Tua honra e para a Tua glória, é o que eu te peço, crente, da Tua resposta. Te agradeço em nome de Jesus. Amém, meus amados. A palavra de Deus diz assim, ó, Romanos 8, versículo 31. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas essas coisas? Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus Pai, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem os presentes, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo em Deus, nosso Senhor. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho da minha consciência no Espírito. Glória a Deus. O que eu quero frisar aqui é que a palavra de Deus, ela fala assim, que nós somos mais que vencedores em Cristo. Versículo 37. Ó, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em Cristo Jesus, certo? Então, o que acontece? Quando nós nascemos, vou tentar falar de uma forma assim mais juvenil, vamos lá. Quando nós nascemos, nós já nascemos com um drive de fábrica. É como um celular, você pega um celular, certo?
ele vem com drive de fábrica, ele vem já com sistema de fábrica, com software. E esse sistema do celular, ele se aperfeiçoa conforme você vai instalando outros aplicativos. Você coloca lá um aplicativo para melhorar a voz, coloca um aplicativo para fazer maquiagem, coloca um aplicativo para baixar alguma coisa, enfim. Nós, em matéria, somos bem parecidos, nós somos iguais, nada é igual ao ser humano, certo? Mas assim, só para você entender, automaticamente quando nós nascemos com drive de fábrica. Qual que é o drive de fábrica? Nós nascemos mais que vencedor. Como assim, pastor? Olha só, você pega uma criança que recém-nascida, depois de 1 ano, 2 aninhos ali que ela está aprendendo a andar, está aprendendo a falar, e ela é mais que vencedora. Ela é uma criança, a criança ela se você deixar, nós como adultos, ela manda, ela coloca, faz o que ela quer, se ela quer subir ela sobe, se ela quer descer ela desce, se ela quer alguma coisa ela chora, grita, esperneia. É um drive dela de fábrica, ela está somente sendo aquilo que ela foi programada para ser. Com o passar do tempo, os pais, a sociedade, a gente vai cortando as asas dessa criança e nós vamos colocando limites. Nós vamos colocando limites na vida dessas pessoas, dessas crianças. E aí a criança nasce com um limite. Se o pai for um pai de cabeça bem aberta, uma pessoa com bastante sabedoria, essa criança ela vai crescer com uma sabedoria boa. E o pai vai saber orientar ali o voo dessa criança, né? Vai saber orientar a forma dessa criança nascer, dessa forma chegar, aleluia, dessa forma chegar, dessa criança chegar a ser um vencedor na vida. Mas se essa criança ela for, como é que eu vou dizer assim, for criada por pais irresponsáveis, ou muitas das vezes não é irresponsável, é que muitas das vezes não tem uma cultura de ensinar as coisas certas para o seu filho. O certo a gente ensina, que não pode roubar, não pode matar, mas eu falo assim, a criança tem que ganhar aprender a cuidar das suas coisas, a criança tem que aprender a dar valor não só em bens materiais de pessoas, enfim, ter profundidade naquela criação. Aí ela cresce e muitas das vezes vai ficar dependente daquela situação que foi criada lá embaixo. Lá na infância dela, quando foi colocado limites, ela depois de adulta ela não vai conseguir ultrapassar esses limites sem uma ajuda, tá, entendeu? Então Deus ele quer nos abençoar com essa palavra de que nós somos mais que vencedores. Quando nós nascemos, nós já nascemos dessa forma. Mas no decorrer do tempo nós vamos nos moldando a esse mundo de limitações. Se você acreditar, a palavra de Deus fala assim, que se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dizer ao monte, olha, sai daqui e planta-te ali. E a palavra de Deus fala que vai acontecer, e vai acontecer. Talvez não da forma que você imagina, mas eu vou dar um exemplo para você de fé. Uma pessoa lá no Emirados Árabes, lá quando eles decidiram montar aquela ilha, montar aquele país, aquela coisa linda, aquilo ali tudo foi montado. Quem olhava era um deserto, não tinha nada. Até mar tem lá agora. Isso é fé com ação. Alguém visualizou aquilo ali, teve uma visão e eles com o dinheiro, com a ação, foram e fizeram. Então, isso é uma parte de fé. Isso é uma fé. Quando você tem fé em alguma coisa, você tem que procurar, você tem que correr atrás do seu sonho. E a palavra de Deus fala que nós somos mais que vencedores. E muitas das vezes, no decorrer do tempo da nossa vida, nós nos separamos do amor de Deus. Talvez seus pais, seus avós, eram evangélicos ou eram cristãos e te ensinaram, mas no decorrer do tempo você esqueceu de tudo que foi te ensinado e você hoje está com uma vida atribulada porque você não consegue vencer na vida. Não quer dizer, meu amado, que se você não estiver seguindo a Cristo,
você não vai ser um vencedor nessa terra. Mas se você estiver seguindo a Cristo, você vai ser mais que um vencedor. Existem pessoas no mundo que não acreditam em Deus, não acreditam em Cristo, mas eles são pessoas prósperas, pessoas que cresceram, pessoas que são vencedoras na terra. Mas talvez vão perder a maior batalha, a maior guerra de todas, que é alcançar a salvação. Então, o importante de você ser um vencedor nessa terra, mas é mais importante que você seja mais que vencedor, seja um vencedor lá no céu. Então, para mim tentar colocar assim uma explanação, eu peguei a vida de alguém que Deus fala que ele é segundo o seu coração. Lá em 1 Samuel, no versículo 16, Samuel ele unge Davi a rei. O povo, Saul começou a pisar na bola e Deus já não era muito a favor de ter levantado ele, foi o povo que levantou. Aí quando ele começou a pisar na bola, Deus falou, não, eu vou levantar um rei segundo o meu coração. Ele mandou Samuel ir na casa de Jessé, Jessé vai lá, apresenta todos os filhos dele, não sei se você conhece a história. Davi não foi apresentado, Davi estava no campo pastoreando. Só quando foi perguntado se havia um outro filho, é que ele foi trazido à presença do profeta e assim foi ungido rei. Só que no decorrer do tempo, quando Davi foi ungido rei ali, ele era um adolescente, não era um adulto, uma pessoa, era um adolescente. E ali ele foi ungido rei. E no decorrer do tempo, ele acreditou que ele era rei e ele foi, só que ele esperou o tempo dele. Davi ele esperou o tempo dele. Quando Davi ele era uma pessoa muito prestativa, Ele pegava as marmitas, levava as marmitas para os irmãos que estavam no campo de batalha, porque os irmãos dele já eram idade para a batalha. Ele não tinha idade para a batalha, por isso ele não estava no exército combatendo contra os filisteus. Mas a palavra de Deus fala que um dia ele chegou no arraial, e ele chegou lá no acampamento e o povo de Israel estava tudo amedrontado. O povo estava, ai meu Deus, o que está acontecendo? Nossa, vamos morrer. Por quê? Porque os filisteus levantaram um guerreiro chamado Golias. Esse guerreiro, ele era um guerreiro que metia medo. Ele, pela sua altura, pelas suas palavras, por ser um homem de guerra, ele colocava muito medo. Mas Davi, ele não sentiu medo naquela parte. Quando ele viu que aquele homem estava xingando, estava denigrindo, não só o povo de Israel, mas também o nome de Deus, do Deus vivo. Quando as pessoas falam que você é um derrotado, as pessoas estão falando que o seu Deus é um derrotado. Você é um representante de Deus aqui na terra. Então, se você acredita em Cristo, se você acredita em Deus, você tem que ser vencedor. Você tem que procurar vencer. Não tem como você acreditar em Deus, dizer que é um cristão, dizer que é uma pessoa que serve a Deus e você ser um perdedor nessa terra. Não, meu amado, você é mais que vencedor. E você precisa acreditar isso. Você precisa instalar isso dentro de você, que você é um vencedor. De que você não precisa da opinião do A, do B, para você ser um vencedor. Davi vai lá e fala para o rei, olha, eu vou enfrentar o Golias. Davi, o rei, não, você não pode, que você é de menor, não sei o que tal. Dá uma parte de desculpa, mas mesmo assim ele insiste. Ele pega e fala, olha, quando eu estava no campo, cuidando das minhas ovelhas, da ovelha do meu pai, veio uma ursa e essa ursa tentou agarrar uma ovelha. Eu derrotei a ursa. Depois veio um leão da montanha e tentou agarrar outra ovelha. E eu venci o leão. Então, esse circunciso, eu vou vencer ele também. Então, o rei vai lá, ordena ele com a própria armadura, da armadura do rei para ele vestir, né? Eu penso que ele queria ser um embusteiro. Eu penso que Saul ali naquele momento pensou, vou vestir ele com a minha... Isso aqui é um pensamento meu, tá, gente? Vou vestir a armadura dele para ele proteger, mas quando ele venceu o Golias, todo mundo vai pensar que foi eu que venci. Então, na minha opinião, foi isso que ele quis fazer. Mas Deus ele é tão bom que a armadura não serviu. Davi nem conseguia andar com a armadura. Então, ele vai lá, tira a armadura, pega a arma que ele tinha, que era uma funda, tipo um estilingue, vai lá, escolhe algumas pedras e ele vai enfrentar esse gigante. A palavra de Deus fala que ele enfrentou esse gigante, com uma pedrada ele derrubou o gigante. Deu uma pedrada na testa do gigante, o gigante caiu, ele foi lá com a própria espada do gigante,
cortou a cabeça do gigante. Então, o que nós temos de primeiro para a nossa vida, meu amado? Primeiro, as lutas que você tem no oculto, todas as lutas que as pessoas só vê a sua vitória, as pessoas só vê a sua derrota, mas não vê as lutas, o momento ali da luta que você traçou para você conseguir alcançar. Às vezes as pessoas vão falar assim, com o bem que você conseguiu foi sorte, e muitas vezes foi muita luta, muito suor, muitas noites sem dormir, muitos bens perdidos, muitos passeios perdidos, mas você conseguiu conquistar aquele bem. Davi foi a mesma coisa. Davi, quando ele estava batalhando com a ursa, quando ele estava batalhando com o leão, ninguém viu, ninguém nem sabia. Se Davi não contasse, ninguém saberia que ele estava, aleluia, tinha ganhado essas batalhas. Tem batalhas na sua vida que o povo não vai precisar saber. Ninguém vai ver, mas essas batalhas vão te preparar para batalhas maiores. Quando Davi foi enfrentar o Golias, ele já sabia que ele ia vencer. Quando você entra numa luta, você tem que entrar para vencer, meu amado. Quando você quer fazer alguma coisa, você tem que colocar isso dentro do seu coração, que você é mais que vencedor, que Deus é contigo. Eu conheço pessoas que infelizmente têm um pensamento pequeno, que acham que não vai vencer, não vai prosperar, não pode alcançar, e a palavra de Deus fala que nós somos mais que vencedores. Só por você estar aceitando a Cristo, só por você ser uma pessoa que tem a fé em Deus, você já é um vencedor. Então o que acontece? Davi vai lá, vence Golias, e aí o povo começa a ver a glória de Davi. Olha, Saul matou 100, Davi matou 1000. Onde Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Então, isso gerou uma inveja dentro do coração do rei. O rei começou, então, a tramar contra Davi. Só que Davi ele já tinha o decreto do rei. Quando Deus decretar alguma coisa na sua vida, meu amado, pode se levantar o cão, pode se levantar qualquer pessoa que for. Vai acontecer. O milagre vai acontecer, as coisas vão acontecer na sua vida, porque Deus assinou os papéis e disse que vai acontecer. Então, você tem que só acreditar e colocar a sua fé em ação. A fé sem obras, ela é morta. Se você tem fé de conquistar alguma coisa e você nunca fez nada por esse sonho, então você nunca vai conquistar. As pessoas falam assim, na palavra de Deus diz assim que quando você traz o seu dízimo para a tua igreja, a Bíblia fala que Deus repreende o devorador e aí as coisas prosperam na sua vida. Mas não é simples assim. Você pode ser o maior dizimista da igreja, você pode ser o fiel maior dizimista. Se você não souber administrar aquilo que Deus te dá, você vai ser uma pessoa fracassada. As coisas regem, Deus ele trabalha com a lei daqui da terra. A lei daqui da terra é tudo que você plantar, você vai colher. Então, se a colheita que você está tendo hoje não é o bastante, não está sendo bom, é porque o que você está plantando não é o certo. Não é a quantidade certa, não é o que você está plantando, né? Tudo que você plantar, você vai colher um dia. Então, não tem jeito. Deus, ele deixou a circunstância desse mundo para a gente prosperar. Então, se você é uma pessoa que ama a Deus, você segue os mandamentos de Deus, mas você ainda não conseguiu chegar à prosperidade a qual Deus fala que vai te dar, é porque alguma coisa no meio do caminho está sendo errado. Talvez é aquilo que eu te ensinei, que eu falei no começo. Quando a criança nasce, ela nasce com drive de vencedor. Mas aí com o passar do tempo, ela vai instalando novos aplicativos e chega um ponto da vida do ser humano que a memória está tão cheia, que tudo que você faz é lento, não consegue alcançar o bom desempenho, porque você tem tanta coisa instalada na sua mente, que isso faz você perder tempo, faz você fazer escolhas erradas, faz você parar no meio do tempo, entendeu? Porque quando você é criança, e se você é colocado em uma boa escola, se você é um bom aluno, se você tem um pai presente, tem uma mãe presente, tem irmãos, pessoas que te incentivam, meu amado, a certeza da vitória é fato, é um fato, é uma estatística. Mas se você nasce onde você não tem um incentivo de crescimento, se você nasce, você não tem um incentivo de crescimento, você não tem uma boa educação,
não vou ser alargado. Não justifica. Tem muitas pessoas que cresceram assim e se tornaram grandes vencedores, mas cresceram depois que entenderam a verdade. E a verdade é, se você não se adaptar às novas circunstâncias, você crescer, empenhar no seu crescimento pessoal, você nunca vai ser um vencedor nessa terra. Você pode até alcançar a coroa do céu, vai ser um mais que vencedor lá no céu. Mas e essa terra aqui? Deus ele deixou aqui para nós prosperarmos, para nós sermos pessoas bem nessa terra. Nós somos pessoas felizes nessa terra. Quantos somos de nós cristãos que muito do tempo, às vezes estamos tanto tempo na igreja e ainda não conseguimos alcançar tal felicidade. Então a felicidade maior é ter Cristo na sua vida. Mas a circunstância desse mundo tem que ser acrescentada. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro você faz a parte de Deus, e aí você corre atrás das coisas aqui da terra, e Deus vai te abençoar. Davi, ele começou a correr ali, né, um homem segundo o coração de Deus, um guerreiro levantado por Deus. Deus levanta pacificadores, mas Deus levanta guerreiros também. Você tem que ver para que você foi levantado. Para que você nasceu? Qual o seu propósito na sua vida? Tem uma vida com propósito. Mude a sua maneira de pensar, mude a sua maneira de agir. Quando você acordar, se você acorda muito tarde, comece a acordar um pouco mais cedo, comece a ter um tempo para você. Muitas das vezes nós temos tempo para tantas coisas, mas não temos tempo para nós. Você pensa que um tempo para você é um tempo de celular, um tempo de um jogo? Não é esse tempo que eu estou falando. Eu estou falando de um tempo onde você raciocina, onde você analisa a sua vida, onde você planeja, aleluia, alcançar algo na sua vida. Se você não faz isso, então você nunca vai alcançar algo. Tudo que não é planejado, meu amado, não alcança. A palavra de Deus fala que quando o construtor, né, Jesus fala, quando o construtor ele vai construir uma torre, vai fazer uma grande obra, ele senta, analisa os gastos, faz o cálculo, para quando ele começar a construir não faltar material. Então a sua vida, a nossa vida é da mesma forma. Nós necessitamos calcular tudo que nós vamos fazer. Nossos passos têm que ser friamente calculados, como diz o Chapolin Colorado, né? Friamente calculado. Tem que ser calculado de uma maneira que você não tem que ver circunstâncias, você tem que ver além da circunstância. Você tem que ver a sua vitória lá na frente. Davi, ele não pediu para ser rei, mas ele foi ungido. E aí, no decorrer do tempo, ele começa a batalhar por Saul, ele ganha muitas batalhas. Aí chega um tempo que Davi tem que fugir de Saul, de perto de Saul, porque Saul queria matá-lo. E aí o que ele faz? Ele vai para uma caverna chamada Caverna de Adulão. E lá se junta com ele alguns familiares dele, se junta com ele algumas pessoas que estavam, como é que eu vou dizer, que estavam endividadas, pessoas que estavam sendo procuradas, pessoas que a escória da sociedade se juntou com Davi. A escória da sociedade se juntou com Davi. Quando Davi, ele, aleluia, ele se junta com essas pessoas, essas pessoas se tornam um exército de Davi. Você quer ser um vencedor? Tenha ao seu lado pessoas que querem vencer. Simples assim. Não quer dizer que você vai se desfazer, aleluia, de outras pessoas, mas você tem que ser uma pessoa, aleluia, que goste de vencer, que esteja perto de pessoas que gostam de vencer. Você quer ter uma boa equipe? Veja a sua equipe. Você é um vendedor, um líder do setor, você é um pastor, eu não sei o que você é, você é um gerente. Você tem que sair da sua caixa e você tem que ver de uma forma por cima. Você tem que ver por cima da situação. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Como é que eu vou prosperar se eu não sei qual é o passo que eu devo dar? Se as pessoas que me seguem, as pessoas que estão junto comigo, as pessoas não querem uma prosperidade. Se as pessoas que me seguem, as pessoas que estão comigo só sabem falar da vida dos outros. Se as pessoas que estão comigo não falam de uma mudança de vida, não falam de um curso, não falam de prosperar na vida, não falam de crescer, não falam de alcançar algo a mais de Deus. Se você está perto de pessoas que está tudo bem daquela forma, você está errado, você nunca vai prosperar. Essas pessoas estão próximas e vão te sugar toda a sua energia. Se você é a pessoa mais inteligente da sua roda, isso não é bom.
o seu círculo de amizade, a roda de amizade ali, se você for o mais inteligente, isso não é bom para você. É bom que você esteja no meio de pessoas mais inteligentes que você. Para quê? Para você crescer. Não se pode crescer onde você é o limite. As pessoas dependem de você para aprender tudo, para saber tudo. Então, você ali é o limite. As pessoas, o máximo que vão alcançar é o seu patamar. Então, você não pode crescer, porque você está perdendo tempo só ensinando. Você não está perdendo tempo aprendendo mais. Quando você faz parte de um círculo de amizade de pessoas que gostam de aprender, que querem crescer na vida, você está aprendendo, você está crescendo, você está evoluindo. Essa vida nós precisamos evoluir. Nosso software precisa evoluir. Nós precisamos voltar à essência da adoração, à essência lembra quando você era criança, que você queria alguma coisa e você conseguia conquistar? Né? A criança, ela conquista, irmão. A criança, ela é uma bênção de Deus. Mas se você deixar uma criança sozinha, você vai ver que a criança, ela é sobrenatural a coisa. Eles inventam coisas sobrenaturais, eles têm mente, eles têm cabeça. Então, se juntou lá nessa caverna pessoas endividadas, pessoas que precisavam. E a palavra de Deus fala que Davi levantou um exército de guerreiros tão grande. E esses guerreiros, meu amado, eles tinham a mesma visão de Davi. Eles acreditavam na visão de Davi. Se você tem amigos que quando você fala assim, eu quero prosperar, quero comprar um carro novo, quero comprar minha casa, eu quero conquistar, eu quero ser gerente de uma empresa, e a pessoa olha para você e dá risada da sua cara, se afasta dessa pessoa. Essa pessoa ela não acredita em você. Ela te vê como uma pessoa que nunca vai conquistar nada. Então, isso não quer dizer que você tenha que acabar a amizade com essa pessoa, que você tem que ofender essa pessoa, que você tem que mais. Se você quer crescer, você tem que andar com pessoas que querem crescer. Quanto custa uma passagem no seu barco? Às vezes a pessoa ela é só uma âncora na sua vida. Tem pessoas que, infelizmente, meu amado, você tem que ter como amigos, você tem que abençoar, mas não servem para estar dentro da sua casa, não servem para estar vendo os seus planos, os seus projetos, não servem para estar participando das suas vitórias. Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas são invejosas, pessoas que não querem o seu bem. São pessoas que querem o que você pode possibilitar para elas. Então, abra os seus olhos. Pede para Deus abrir os seus olhos espiritual, para Deus mostrar para você que são realmente pessoas que querem o seu bem. É aquilo que eu estou falando. Jesus, ele tinha uma multidão de seguindo ele, mas que se assentava na mesa com ele eram poucas pessoas. Não era todo mundo que se assentava na mesa com Jesus para Jesus explicar. Não era qualquer pessoa. Para muitas pessoas, pessoas que sentaram com Jesus não valiam nada, mas Jesus ele sabia, ele tinha um propósito. Seja um incentivador na vida de pessoas, mas procure estar com pessoas que querem vencer. Se você é um incentivador e você nota que a pessoa não quer vencer, que essa pessoa é como se você estivesse jogando pérolas aos porcos. Você tem que continuar a sua oração, você tem que abençoar essa pessoa, mas não quer dizer que você tem que carregar no colo essa pessoa para o seu resto da sua vida. Eu estou falando isso, meu amado, não é só de amigos não. Às vezes você tem um irmão, você tem um primo, você tem um familiar seu, um filho, que não quer nada com nada. Não quer nada com nada. Então você tem que ser frio. Você tem que ser frio, como Jesus foi. Jesus amava todo mundo, mas Jesus não colocava todo mundo perto dele. Jesus não dormia perto de todo mundo. Jesus não fazia tudo para todo mundo. Quando ele fez, ele entregou a bênção maior lá na cruz, foi para todos. Mas ele escolheu algumas pessoas para continuar a caminhada. Então, eu e você, desculpa, somos escolhidos de Deus. A palavra de Deus fala que Davi, ele venceu muitas batalhas, muitas guerras, teve muitas vitórias na sua vida. E ele era um homem segundo o coração de Deus. E a palavra de Deus também fala que num determinado ponto da vida de Davi, quando ele teve que fugir porque um filho dele queria tomar o reinado dele, ele voltou para essa caverna. E lá escondido nessa caverna, a palavra de Deus fala que ele teve sede de beber das águas de Israel. Ele teve sede de beber da cisterna que tinha lá. Teve vontade de beber daquela água. A
palavra de Deus fala que alguns dos seus guerreiros, pessoas chegadas dele, souberam desse desejo dele. Essas pessoas foram, enfrentaram um exército, entraram, pegaram água, correndo o risco da sua própria vida e levaram para o Davi, para o rei Davi. Sabe o que eu aprendo com isso? Pessoas que não estão dispostas a sacrificar do seu lado, meu amado. Essas pessoas não servem para fazer parte do seu exército. Essas pessoas podem ser seus amigos, seus parceiros de trabalho. Você nunca vai ter que desfazer, você vai ter que pegar o evangelho para você. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de vencer, estou falando de pessoas que vão te ajudar, pessoas que querem o seu bem. Eu tenho pessoas do meu lado que, graças a Deus, me querem muito bem. Pessoas que me ajudam. Tanto amigos de trabalho como pessoas familiares meus. São pessoas que querem ver o meu bem dentro da igreja, dentro da minha casa. Eu tenho minha esposa que me apoia demais. Então, se você tiver pessoas que não te apoiam, pessoas que não estão dispostas a sacrificar algo para estar do seu lado, estão dispostas a sacrificar algo, até mesmo correndo risco para te ajudar em algo, meu amado, essas pessoas não são seus amigos, essas pessoas são só companheiros seus, são só pessoas que fazem parte ali do seu hall de amizade, mas que não são verdadeiramente seus amigos. Davi, quando chega, pega essa água, em vez de ele beber, Davi não quis beber, porque ele achou injusto só ele beber dessa água e o exército dele não beber. Então você também que segue um líder, se esse líder não está disposto a sacrificar por sua vida, se esse líder não está disposto a te ajudar, se esse líder não está disposto a te orientar, meu amado, esse líder também não serve para você. Você precisa estar sendo discipulado, você precisa estar perto de pessoas que querem o seu bem, é como eu estou dizendo. Jesus, ele levantou 12 pessoas para estarem pregando o evangelho. 12. Mandou 70, depois mandou outros e outros, mas só 12 são os mais falados. Então por quê? Porque esses 12 faziam aquilo que Deus realmente mandava, aquilo que estava ali escrito, queriam o bem de Jesus. Então, meu amado, se você nessa manhã, você acha que você não pode vencer, segue essa estratégia, você vai ser mais que vencedor. A palavra de Deus, ela fala que nós somos mais que vencedores. Então eu e você, nós nascemos para vencer, nós nascemos para prosperar, nós nascemos para conquistar. Não deixa qualquer pessoa entrar dentro do seu barco. Não deixa não. Não é qualquer pessoa que pode estar perto de você. Deus me incomoda muito para falar isso. Olha, aleluia, quando Jonas recebeu uma missão de Deus e Jonas pegou e, em vez de ir para Nínive, entrou num outro barco. O comandante desse barco, ele não sabia quem era Jonas, ele não tinha noção que Jonas estava fugindo de Deus. Mas mesmo assim, a palavra fala que ele quase afundou o próprio barco. O barco dele quase foi a pique, quase afundou. Quase ele perdeu a tripulação dele. Sabe por quê? Porque tinha uma pessoa que não era para estar naquele barco. Tem pessoas que não é para fazer parte da sua liderança, tem pessoas que não é para fazer parte do seu churrasco na sua casa. Sabia? Pessoas que vão ver, vão só para falar mal de você, são pessoas que não podem saber dos seus segredos. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. A palavra de Deus, ela está aqui para nos orientar. Deus, o Espírito Santo está aqui para nos orientar. E Deus, ele pede para nós abrirmos os nossos olhos, onde nós colocamos os nossos pés. Amém? Pegue seu copo de água aí, a sua roupa, né? Como eu falo aqui que eu tenho o costume de toda final da live aqui, eu gosto de orar. Pega seu copo de água, pega a sua garrafa de água aí, não sei. Pega as suas vestes, a veste de alguém, o óleozinho aí, enfim. A sua fé vai dizer o que você precisa pegar. A fé sem obra, ela é morta, tá bom? Então, pega aí que nós vamos estar abençoando e que você creia que isso vai fazer algum efeito na sua vida. Amém? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por essa manhã maravilhosa. Muito obrigado por aqueles que me acompanharam. Obrigado por aqueles que vão assistir ainda essa live, Pai.
Que em nome de Jesus o Senhor possa estar abençoando grandemente a vida dessas pessoas. Que o Senhor possa estar consagrando, Pai, em nome de Jesus, o copo de água. Possa estar consagrando, Pai, as vestes, a roupa, Senhor. Em nome de Jesus, que essas pessoas, quando forem tocadas por essa água, forem tocadas por essas vestes, forem tocadas por esse óleo, forem tocadas essas fotos, toca, Senhor. Em nome de Jesus, esses entes queridos, Pai, ora aqui pelos enfermos, Pai, que em nome de Jesus essas pessoas que estão enfermas, não só de Covid, mas outras enfermidades que assolam o nosso mundo possam estar recebendo da Tua graça. Onde essa oração chegar, Senhor, a Tua cura vai chegar, em nome de Jesus, porque nós precisamos acreditar nessa cura. Abençoa, Senhor, os pastores da minha igreja, abençoa, Senhor, a família pastoral, abençoa o meu pastor, Pai. Abençoa, Senhor, a liderança da quadrangular, abençoa as lideranças de outras igrejas e outras denominações. Abençoa, Senhor, o governo, Pai, em nome de Jesus, o prefeito, Senhor dos vereadores, Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, o governador com seus assessores, abençoa, Senhor, o prefeito, o presidente, o governador, abençoa, Senhor, a equipe de trabalho, Pai, que tudo possa estar sendo conforme a Tua vontade, para a Tua honra e para a Tua glória. É o que eu te peço, crente, da Tua resposta, te agradeço, em nome de Jesus, amém? Peço para você que você compartilhe essa live em nome de Jesus, que possamos alcançar mais e mais almas, tá bom? Nós estamos localizados aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Samambaia. A avenida principal aqui, quando você vê o túnel aqui do Jardim Samambaia, é a avenida principal, Avenida Lazar Segal 214. Nós temos culto aqui toda quarta-feira, a partir das 8 horas, e temos culto aos domingos, que é o culto da família, a partir das 19h30, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pelo empenho, pelo acompanhamento. Obrigado pela credibilidade que você tem dado a essas lives, tá bom? Compartilha aí e um abraço, Deus abençoe. Pastor Guilherme está aqui ligadão aqui, glória a Deus. Minha esposa, glória a Deus. Vamos ver quem mais está aqui. Irmã Regina, irmã Regina, um abraço, hein? Deus abençoe. Glória a Deus, Deus é fiel. Tá bom, meus amados? Então que Deus abençoe a sua vida e vá em paz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para sempre. Amém? Graças a Deus. Um abraço e Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus.